Um novo dia se inicia e eu quero te perguntar logo de começo: você já parou para pensar quem realmente guarda os seus passos? Porque há uma promessa no Salmo 91 que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse dia que está começando. Deus não apenas nos observa de longe, Ele ordena aos seus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Ele promete estar conosco na angústia, nos honrar, nos responder e nos salvar. Isso não é poesia distante, isso é vida, isso é verdade, isso é para mim e para você hoje. Por isso eu já te convido, fica comigo até o final desse vídeo, porque juntos vamos mergulhar nas promessas do Salmo 91 e eu tenho certeza que o seu coração vai sair daqui fortalecido, cheio de fé e convicção de que nenhum mal prevalecerá contra você. Já aproveita e deixa o seu like agora, se inscreve no canal para não perder nenhuma palavra que o Senhor tem preparado e compartilha esse momento com quem você ama. Porque hoje é dia de declarar: eu e a minha casa habitaremos no esconderijo do Altíssimo. Então vamos juntos até o fim, porque Deus tem algo poderoso para entregar ao seu coração. Cada manhã nos coloca diante de escolhas que moldam não apenas as horas que estão diante de nós, mas também a forma como enxergamos a vida e a direção que damos ao coração. Quando o dia começa, antes mesmo de o sol romper completamente a escuridão da noite, já existe uma batalha silenciosa dentro da mente: confiar ou temer, descansar ou se inquietar, permanecer firme no abrigo de Deus ou vagar sem rumo nos corredores da insegurança. O Salmo 91 se ergue como um farol para esses instantes, declarando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar não é apenas visitar, não é apenas sentir a presença de Deus em um culto ou em uma oração apressada, mas é escolher todos os dias fazer da presença dele o endereço do coração. É decidir que antes de abrir a porta de casa, antes de enfrentar o trânsito, antes de encarar as tarefas e as lutas que nos esperam, o primeiro passo é sempre estar sob a sombra do Onipotente. Essa sombra não é uma fuga da realidade, mas é o lugar onde a realidade é transformada, onde os medos perdem força e onde as preocupações não encontram espaço para sufocar a alma. E é justamente aí que o dia ganha outro sentido, porque aquele que aprende a descansar em Deus já acorda vitorioso, ainda que não veja nada mudando ao seu redor. O salmista prossegue com palavras que soam como um escudo erguido contra tudo aquilo que ameaça a paz do coração. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é aquilo que é preparado em silêncio, na escuridão, com astúcia, para prender quem nem percebe o perigo. É da armadilha invisível, as ciladas que surgem quando menos se espera, os golpes da vida que tentam paralisar a caminhada. Quantas vezes iniciamos o dia sem imaginar os desafios que surgirão pelo caminho? Quantas vezes, mesmo tentando planejar tudo, de repente algo inesperado nos envolve e parece roubar a direção? Mas o texto não fala de talvez, ele não sugere uma chance distante, ele afirma com clareza: ele te livrará. Essa é a segurança que acompanha quem escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo. A peste perniciosa, por sua vez, representa aquilo que corrói sem ser visto, os males que se espalham, as influências nocivas que tentam envenenar a mente, as notícias que abalam, as vozes que tentam minar a fé. Mas para aquele que confia, há a certeza de um Deus que não apenas vê o perigo, mas que age antes que ele destrua. E quando se começa o dia com essa convicção, até mesmo o invisível perde o poder de causar medo. O texto continua com uma imagem de proteção que vai além da lógica humana. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A figura é de ternura e força ao mesmo tempo.
Como uma ave que estende as asas sobre seus filhotes, assim é o cuidado de Deus para com aqueles que nele confiam. É calor, é acolhimento, é proximidade, mas também é força inabalável, é proteção impenetrável, é segurança que nenhuma arma pode atravessar. Quando o salmista declara que a verdade do Senhor é escudo e broquel, ele aponta para o poder da palavra de Deus como defesa contra a mentira, contra a acusação, contra as vozes que tentam nos fazer acreditar que não vamos suportar. A verdade de Deus é a fortaleza que levanta o coração, é a certeza que ninguém pode derrubar. Por isso, começar o dia debaixo dessas asas é escolher viver não na defensiva, mas na confiança de que nada pode atingir aquele que está escondido em Deus. E é justamente por estar debaixo dessas asas que o texto diz: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. O salmista não ignora que existem terrores, setas, pestes e mortandades. Ele não pinta a vida como um jardim sem espinhos, mas revela que há uma diferença crucial. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não teme. O medo pode até bater à porta, mas não encontra lugar no coração. O terror da noite são as ansiedades que surgem na escuridão, os pensamentos que atormentam quando tudo está em silêncio. A seta que voa de dia é aquilo que vem de repente, inesperado, lançado contra a vida. A peste da escuridão é aquilo que age em segredo, que se espalha sem que se veja. A mortandade ao meio-dia é a destruição à vista de todos, as notícias que chocam, os problemas que se tornam evidentes. Mas a promessa é que nenhum desses males tem o poder de dominar quem permanece no Senhor. A confiança em Deus não elimina a realidade do mal, mas neutraliza o efeito dele sobre o coração. E então vem uma das imagens mais fortes. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a cena de uma batalha, é a visão de uma queda em massa, é o retrato de um mundo em colapso, mas com um detalhe surpreendente. Existe uma preservação especial para aqueles que confiam em Deus. Não é arrogância, não é orgulho, mas é a convicção de que a mão de Deus sustenta em meio ao caos. Quantas vezes olhamos ao redor e vemos pessoas caindo, sonhos desmoronando, vidas sendo tragadas pelo peso das circunstâncias, e nos perguntamos se seremos os próximos. Mas o salmista nos lembra que a confiança em Deus cria uma linha de proteção, um muro invisível, uma segurança que não se explica, mas que se experimenta. Essa promessa não significa ausência de lutas, mas vitória sobre elas. E no meio dessa declaração de fé, o salmista afirma algo ainda mais profundo. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Essa frase mostra que existe justiça em Deus, ainda que pareça tardar. Muitas vezes o coração se abala ao ver o avanço dos ímpios, ao perceber que quem age de forma errada parece prosperar. Mas o texto revela que chegará o momento em que a justiça será manifesta, em que aqueles que escolheram o mal colherão o fruto de suas próprias decisões. Para quem escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, a justiça de Deus é alívio e não condenação, é consolo e não peso. O salmista então reforça: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Essa declaração é chave, porque mostra que a segurança não vem apenas de conhecer as promessas, mas de fazer delas o lugar de permanência. É um ato de fé diário, uma decisão renovada a cada manhã. O refúgio não é circunstancial, não é um abrigo temporário, mas é uma habitação, um lugar fixo, uma escolha de vida. E a consequência é poderosa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Isso não significa que o mal não existe, mas que ele não terá poder de destruir quem está no Senhor. A tenda representa o lar, a família, o espaço íntimo da vida. E a promessa é que ali não haverá espaço para praga, para destruição, porque a proteção do Altíssimo envolve e guarda. E então o texto alcança uma das promessas mais sublimes. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O amanhecer se torna mais leve quando se sabe que os anjos de Deus estão designados para guardar cada passo. Não é mito, não é metáfora apenas, mas é realidade espiritual. Existem mensageiros de Deus, enviados especificamente para proteger e sustentar os que confiam nele. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. O detalhe é revelador. Até mesmo os pequenos tropeços, as pedras no caminho, são cuidados pela providência divina. Deus não se limita aos grandes livramentos. Ele também cuida dos detalhes, das pequenas coisas que poderiam se tornar grandes obstáculos. O texto ainda declara: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui a linguagem aponta para a vitória sobre forças hostis, sobre perigos representados por animais ferozes e traiçoeiros. O leão simboliza a força que ruge tentando intimidar. A cobra simboliza o veneno que tenta destruir em silêncio. Mas a promessa é de vitória, é de autoridade concedida por Deus para enfrentar aquilo que parece invencível. É um chamado à coragem, é um lembrete de que a confiança em Deus transforma até mesmo os maiores inimigos em chão de conquista. E o Salmo 91 encerra com uma voz divina, com o próprio Deus falando: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a resposta do Senhor ao coração que escolhe habitar em sua presença. O amor pelo Senhor gera livramento. O conhecimento do nome de Deus traz exaltação. A invocação em oração garante resposta. A angústia se torna oportunidade de experimentar a presença, e a vida se enche de propósito com dias longos e salvação eterna. É um pacto de amor, é uma aliança de cuidado, é a confirmação de que ninguém que confia no Senhor fica sem resposta. E é nessa certeza que o coração se curva em oração. Pai amado e altíssimo Deus, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que somente em Ti há refúgio verdadeiro, somente em Ti há descanso real. Eu escolho habitar no Teu esconderijo, eu escolho permanecer sob a Tua sombra. Livra-me dos laços escondidos, desfaz toda a armadilha preparada contra mim. Guarda-me da peste que anda em segredo, protege a minha mente das influências que tentam me afastar de Ti. Cobre-me com as Tuas asas, envolve-me com a Tua verdade, seja o meu escudo em cada batalha. Não permitas que o terror da noite encontre espaço no meu coração, nem que a seta do dia me atinja, mas sustenta-me com a Tua mão poderosa. Ordena os Teus anjos a meu respeito, cerca os meus passos, livra-me até dos pequenos tropeços. Dá-me autoridade para vencer o rugido do leão e o veneno da serpente. E quando a angústia me cercar, sê a minha companhia, sê a minha força, sê a minha resposta. Farta a minha vida de propósito, de dias plenos na Tua presença, e mostra-me sempre a Tua salvação. Eu declaro que este dia está em Tuas mãos e que nenhum mal prevalecerá contra mim, porque eu habito no Teu esconderijo. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 91 nos lembra que existem laços invisíveis preparados para nos prender, mas a promessa é clara. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Essa palavra é tão atual que parece ter sido escrita para a nossa própria rotina, porque a cada dia enfrentamos armadilhas que não conseguimos enxergar. A vida não nos mostra todos os perigos de forma aberta e evidente. Muitas vezes, os maiores riscos são aqueles que se escondem nos bastidores, naquilo que parece inofensivo, nas escolhas que parecem pequenas, nos pensamentos que surgem sem que percebamos. O laço é exatamente isso, uma armadilha silenciosa, colocada de forma estratégica, esperando o momento em que o descuido ou a distração nos fará tropeçar. Assim como o passarinheiro arma a rede sem que a ave veja, assim são os ataques do inimigo, as ciladas espirituais, as tentações que aparecem revestidas de normalidade, os relacionamentos que parecem oportunidades, mas que, na verdade, são armadilhas para desviar o coração. E é nesse cenário que o salmista ergue a voz e proclama com firmeza: Ele te livrará. Não é talvez, não é quem sabe, não é uma possibilidade distante, mas é uma promessa firme, um verbo no futuro que carrega a certeza de que Deus já está agindo. A confiança aqui não está em nossa própria vigilância, porque por mais atentos que sejamos, nenhum de nós é capaz de ver todos os riscos. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem a segurança de que Deus não apenas vê, mas age antes que o mal se concretize. Há ciladas que nunca chegamos a experimentar, porque o Senhor já as desfez no silêncio. Há caminhos que nunca trilhamos, porque Ele fechou a porta antes que entrássemos. Há relacionamentos que não prosperaram, porque Ele os interrompeu para nos poupar. O que muitas vezes interpretamos como perda ou frustração pode ser, na verdade, livramento. O laço do passarinheiro pode assumir várias formas. Ele pode ser um convite atraente, uma oportunidade aparentemente boa, mas que traz riscos escondidos. Pode ser uma amizade que começa com simpatia, mas que com o tempo se torna influência negativa. Pode ser um hábito cultivado em segredo, que parece pequeno, mas cresce como uma prisão. Pode ser a semente de ressentimento, de orgulho, de vaidade, que entra de mansinho e, quando percebemos, já está sufocando a vida espiritual. Esses laços são invisíveis justamente porque não parecem perigosos à primeira vista. O inimigo sabe que não pode destruir de imediato aquele que confia em Deus. Então, trabalha na sutileza, arma armadilhas que parecem comuns, mas que têm a intenção de aprisionar. Mas o salmista amplia a promessa e fala também da peste perniciosa. Aqui, a imagem é de algo que se espalha, que corrói, que mata de forma silenciosa e devastadora. A peste representa as ameaças coletivas, os males que atingem muitos de uma vez, sejam enfermidades, crises, medos que se alastram. A peste perniciosa também pode ser entendida como tudo aquilo que intoxica a mente e o coração. Pensamentos negativos que se multiplicam, influências nocivas que contaminam a fé, notícias que espalham pânico e roubam a esperança. Quantas vezes nos sentimos sufocados por um clima de medo, como se uma nuvem invisível estivesse pairando sobre nós, roubando nossa paz. Essa é a peste perniciosa, aquilo que não conseguimos controlar, aquilo que parece maior do que nós. Mas, novamente, a promessa é clara: Ele nos livra. Não somos nós que nos blindamos, é Ele quem coloca um limite, é Ele quem intervém, é Ele quem estabelece até onde o mal pode chegar. Essa certeza muda a forma como enxergamos o dia, porque se cremos nessa promessa, não precisamos acordar paralisados pelo medo do que pode acontecer, nem ansiosos por tentar controlar tudo. A vida não está nas mãos do acaso, está nas mãos de Deus. O laço pode ser invisível para nós, mas não é para Ele. A peste pode parecer avassaladora para nós, mas não é para Ele. Quando o coração aprende a descansar nessa verdade, até o invisível perde a força de causar terror. E talvez essa seja a maior lição espiritual aqui.
Deus não nos livra apenas daquilo que vemos. Ele nos livra principalmente daquilo que não vemos. E é por isso que tantas vezes não conseguimos mensurar o quanto já fomos guardados. Quantas vezes você saiu de casa sem imaginar os perigos que poderiam ter cruzado o seu caminho, mas voltou em paz porque Deus estava cuidando? Quantas vezes você escapou de situações que poderiam ter sido tragédias, mas não foram porque o Senhor interveio de maneira silenciosa? Quantas vezes você não compreendeu na hora porque algo não deu certo, mas depois percebeu que se tivesse acontecido, teria trazido dor? Quantos livramentos invisíveis já aconteceram e nem mesmo percebemos? Esse é o cumprimento do Salmo 91. E aqui cabe uma reflexão profunda. Como reagimos diante dos nãos de Deus? Muitas vezes reclamamos, achamos que Ele não nos ouviu. Ficamos frustrados porque as coisas não saíram como esperávamos. Mas à luz desse salmo, quantas dessas situações não foram, na verdade, livramentos? O laço que parecia oportunidade foi desfeito. A porta que parecia boa foi fechada. O relacionamento que parecia promissor terminou. Pode ter doído, mas foi proteção. A peste que parecia nos cercar não chegou até a nossa tenda, e mesmo sem entender, continuamos de pé. É preciso fé para enxergar o livramento, não apenas quando ele é visível, mas também quando ele é silencioso. E o texto ainda nos ensina que a proteção de Deus não é apenas individual, mas também coletiva. A peste perniciosa representa males que atingem muitos de uma vez. Mas o salmista afirma que aquele que confia no Senhor está guardado. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas significa que, em meio àquilo que atinge a todos, existe um cuidado especial para aqueles que permanecem no esconderijo do Altíssimo. É como se o Senhor dissesse: eu sei onde cada um dos meus está, e nenhum deles será tocado além do que eu permitir. Essa consciência gera paz no coração, mesmo em tempos de crise, porque sabemos que não estamos expostos ao acaso, mas guardados pelo cuidado divino. E há um detalhe que precisa ser ressaltado. O texto não diz que não existirão laços, nem que não haverá peste. Pelo contrário, ele reconhece que ambos são realidade. A vida é repleta de armadilhas invisíveis e a humanidade convive com pestes e crises, mas a diferença está no destino de quem habita em Deus. O laço é armado, mas não prende. A peste se espalha, mas não destrói. O mal existe, mas não triunfa. Essa é a diferença entre quem caminha sozinho e quem caminha debaixo das asas do Altíssimo. Por isso, ao começar o dia com essa promessa, o coração encontra descanso. Ao invés de acordar pensando nos riscos, a alma desperta confiando nos livramentos. Ao invés de se paralisar pelo medo do invisível, o espírito se fortalece na certeza de que Deus está no controle. Essa fé não nos torna ingênuos, mas nos torna livres do peso da ansiedade, porque a confiança em Deus não elimina a prudência, mas elimina o desespero. Não tira a responsabilidade de sermos vigilantes, mas tira o fardo de querer controlar aquilo que está além de nós. E é exatamente nesse ponto que a vida cristã se torna leve. Jesus disse: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Por quê? Porque ele já carregou o peso maior. O Salmo 91 ecoa essa verdade, mostrando que, ainda que existam laços invisíveis e pestes perniciosas, não precisamos carregar o peso do medo, porque o Senhor é quem nos livra. O descanso verdadeiro não está na ausência de perigos, mas na presença constante do Deus que nos guarda. E quando essa confiança se torna prática, ela transforma o cotidiano. O coração começa a enxergar as situações não apenas pelo que parecem ser, mas pelo que Deus pode estar fazendo através delas.
A alma aprende a agradecer não apenas pelas bênçãos visíveis, mas também pelos livramentos invisíveis. A mente se renova ao perceber que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. E a vida se torna um testemunho vivo de que, em meio às incertezas, existe um refúgio que não pode ser abalado. Diante disso, a oração que brota é de entrega e confiança. Senhor Altíssimo, meu refúgio e minha fortaleza, eu te agradeço porque, ainda que existam laços invisíveis preparados contra mim, o Senhor já declarou que me livraria de cada um deles. Obrigado porque os meus olhos não veem, mas os teus olhos contemplam tudo, e antes mesmo que eu perceba, o Senhor já desfaz a armadilha. Livra-me da peste perniciosa que tenta roubar minha paz, daquilo que se espalha em silêncio para destruir, mas que não tem poder sobre a minha vida. Guarda o meu coração das influências que me afastam de ti. Protege a minha mente das vozes que semeiam medo e fortalece a minha fé para que eu caminhe todos os dias debaixo da tua promessa. Eu entrego este dia em tuas mãos, confiante de que nenhum mal prevalecerá, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Deus ordena aos seus anjos que guardem os nossos caminhos. Cada passo do justo está cercado pela proteção celestial. Não se trata de sorte ou acaso, mas da ação sobrenatural de Deus enviando seus mensageiros para sustentar e livrar de tropeços. Essas palavras ecoam no coração de todo aquele que desperta para mais um dia, porque a vida é feita de passos, de trajetórias, de caminhos que se abrem diante de nós, alguns conhecidos, outros inesperados, mas todos carregados de riscos e possibilidades. O salmista não escreveu essas linhas para pintar um quadro ilusório de uma vida sem dificuldades, mas para revelar uma realidade espiritual que nos envolve mesmo quando não enxergamos. Há anjos em movimento, enviados pelo próprio Deus, designados para guardar aqueles que escolhem fazer do Senhor o seu refúgio. Essa promessa não é poesia vazia, é pacto divino, é ordem decretada no céu e cumprida na terra. E quando essa verdade penetra o coração, o medo perde espaço, porque se torna impossível ignorar que não caminhamos sozinhos, mas acompanhados por exércitos celestiais que se movem em obediência ao Altíssimo. Pense em quantas vezes você se levantou de manhã sem imaginar os perigos que rondariam o seu caminho. Quantas vezes dirigiu, caminhou, atravessou ruas, entrou em lugares sem perceber que, invisivelmente, anjos estavam cercando cada passo, desviando o mal, impedindo acidentes, protegendo sua vida. Não foi sorte, não foi acaso, foi cuidado divino. O mundo pode chamar de coincidência, mas quem conhece a palavra sabe que nada é coincidência quando se trata dos filhos de Deus. A Bíblia é clara. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Não em alguns caminhos, não apenas nos mais perigosos, mas em todos, até nos detalhes que parecem insignificantes. Deus não despreza nada que diga respeito à vida daqueles que nele confiam. O tropeço que poderia parecer pequeno demais para merecer atenção é digno de cuidado para o Senhor. Ele manda que os anjos sustentem com as mãos, para que nem mesmo o pé tropece em pedra. Isso revela a grandeza de um Deus que se importa não apenas com os grandes livramentos, mas também com as pequenas coisas do cotidiano. O tropeço em pedra pode parecer algo simples, quase sem importância, mas o texto nos ensina que Deus olha para cada detalhe. Quantas vezes na vida os pequenos tropeços são aqueles que desencadeiam grandes quedas? Quantas vezes um detalhe ignorado se torna a raiz de uma grande dor? O cuidado de Deus é tão perfeito que inclui esses instantes aparentemente banais, porque Ele sabe que o inimigo trabalha nos detalhes, que as armadilhas são muitas vezes sutis,
que o perigo não está apenas nos ataques escancarados, mas nas distrações do dia a dia. Por isso, ele envia seus anjos para guardar, para sustentar, para impedir que aquilo que parece pequeno se torne devastador. O amor de Deus é expresso no zelo que vai do maior ao menor, da batalha épica ao tropeço discreto. E é impossível ler essas palavras sem se lembrar de como Jesus também foi confrontado com elas no deserto. Quando foi tentado pelo diabo, uma das estratégias usadas contra ele foi justamente a citação do Salmo 91. O inimigo disse: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra." Veja como o inimigo tentou distorcer uma promessa verdadeira, tirando-a do contexto da obediência e da confiança para transformá-la em desafio e orgulho. E a resposta de Jesus foi firme. Também está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Isso nos ensina que a proteção angelical não é uma licença para viver de forma irresponsável, mas é um selo de cuidado para aqueles que permanecem em obediência. Deus não envia anjos para sustentar a arrogância, mas envia para guardar os passos do justo que anda em sua vontade. A promessa é verdadeira, mas precisa ser vivida no contexto da fé, da humildade e da confiança. Essa realidade espiritual é profunda demais para ser reduzida à sorte. Quantos no mundo acreditam que escapar de acidentes, de doenças, de perigos é apenas questão de estar no lugar certo, na hora certa? Mas a palavra nos revela que não é questão de acaso, é questão de propósito. Deus ordena, Ele dá ordem. O verbo usado aqui é forte, não é sugestão, não é possibilidade, é ordem. O Criador do universo, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, comanda seus anjos a respeito da vida dos que nele confiam. Essa ordem é cumprida com perfeição, porque nenhum anjo desobedece ao Altíssimo. Eles não agem por capricho próprio, eles agem em obediência ao decreto de Deus. Isso nos mostra o quão profundo é o cuidado divino. O céu se movimenta em nosso favor. E essa proteção não é abstrata, ela é prática, ela se manifesta nas situações do cotidiano. É quando você escapa de um acidente que poderia ter sido fatal. É quando uma decisão errada não se concretiza porque algo inesperado interrompe. É quando um encontro perigoso não acontece porque Deus muda a rota. É quando uma enfermidade é diagnosticada a tempo. É quando um perigo se afasta sem explicação. São anjos em ação. Talvez você nunca os veja com os olhos naturais, mas o mundo espiritual está cheio da movimentação deles, sustentando, guardando, livrando. A Bíblia está repleta de exemplos da atuação angelical. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele declarou: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Quando Pedro estava preso, cercado de guardas, foi um anjo que entrou na prisão, rompeu as correntes e o conduziu para fora. Quando Elias estava cansado e queria morrer, foi um anjo que lhe trouxe alimento e força para continuar. Os anjos são mensageiros de Deus, ministros enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eles não buscam glória para si, mas cumprem a ordem de Deus em favor do seu povo. E cada vez que lemos essas histórias, precisamos lembrar que essa mesma promessa está sobre nós. Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Mas há também uma lição aqui. Precisamos discernir a diferença entre confiar e viver de forma inconsequente. Os anjos estão em ação, mas não para alimentar nossa imprudência. Eles guardam os passos dos justos, daqueles que andam em obediência. Não podemos transformar a promessa em desculpa para agir sem sabedoria.
O mesmo Jesus que rejeitou a tentação do inimigo é quem nos ensina a viver em equilíbrio, sabendo que a confiança em Deus não nos exime da responsabilidade de andar em prudência. O cuidado de Deus não anula a vigilância, mas nos protege mesmo quando, em nossa limitação, não enxergamos todos os riscos. E quando refletimos sobre a presença dos anjos, o coração se enche de esperança. Porque se os nossos olhos pudessem ver por um instante o que acontece no mundo espiritual, talvez jamais duvidássemos novamente do cuidado divino. Quantas batalhas são travadas em nosso favor, sem que percebamos? Quantos dardos são interceptados antes de nos atingir? Quantas vezes o inimigo tentou avançar, mas foi impedido pela ordem de Deus? Os anjos não são mito, não são alegoria, são realidade. E o Salmo 91 nos lembra que essa realidade não é para alguns privilegiados, mas para todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e faz do Senhor o seu refúgio. Essa promessa deve encher o coração de gratidão, porque não há mérito em nós que justifique tamanha proteção, mas há amor em Deus que move o céu em nosso favor. Não é nossa bondade que mobiliza anjos, é a fidelidade de Deus. Não é nossa força que atrai essa proteção, é o amor do Pai que cuida dos filhos. E por isso, cada dia que amanhece deve ser vivido com a consciência de que não estamos sozinhos. O cristão não caminha desprotegido, ele caminha cercado. Não é sorte, é propósito. Não é coincidência, é providência. Não é acaso, é cuidado. O Salmo encerra prometendo que aqueles que amam e buscam ao Senhor serão honrados, respondidos e salvos. Essa é a certeza que sela o início do dia. A vitória já foi declarada por Deus. E por isso, elevamos uma oração forte de confiança, entregando cada instante nas mãos do Altíssimo e declarando que nenhum mal prevalecerá. Essa conclusão do Salmo 91 não é apenas um fechamento poético, mas um selo divino sobre a vida de todo aquele que escolhe fazer do Senhor a sua habitação. O texto começa com a imagem do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, mas termina com a voz do próprio Deus confirmando a aliança. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. É o próprio Deus quem fala, e quando ele fala, não há espaço para dúvida. É como se cada promessa que foi sendo construída ao longo do Salmo chegasse ao ápice nesse momento. Não é apenas o salmista declarando, é o Senhor confirmando com a sua própria voz. E é aqui que o coração encontra o descanso verdadeiro, porque não se trata de uma interpretação humana, mas da voz divina, dizendo que aqueles que o amam, aqueles que o invocam, aqueles que o buscam, receberão resposta. Não é resposta vaga, não é resposta incompleta, mas é a presença de Deus na angústia, é o livramento em meio à dor, é a honra diante das circunstâncias, é a vitória declarada sobre qualquer adversidade. O texto nos lembra que amar ao Senhor não é apenas uma emoção, mas é um compromisso de vida. É escolher fazer dele o primeiro e o último pensamento do dia. É colocar a vida no altar como quem diz: tudo é teu, Senhor. Quando o texto afirma que aqueles que amam serão honrados, ele está nos mostrando que existe uma recompensa para a fidelidade. Essa honra não se trata de aplausos humanos, mas do reconhecimento do próprio Deus. Ele mesmo é quem ergue, ele mesmo é quem exalta. Ele mesmo é quem dá testemunho diante do mundo de que aqueles que confiam nele não serão envergonhados. Não significa que não enfrentaremos humilhações, injustiças, perseguições, mas significa que nenhuma dessas coisas terá a palavra final, porque no final é o Senhor quem honra.
E quando o texto fala que ele responderá, o coração se enche de esperança. Quantas vezes dobramos os joelhos e parece que a oração não atravessa o teto? Quantas vezes clamamos e o silêncio parece ser a única resposta? Mas a promessa é clara: ele responderá. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser da forma que esperamos, mas é impossível que Deus ignore o clamor dos que o buscam. Ele mesmo disse: ele me invocará e eu lhe responderei. Essa é a certeza que sustenta a alma em dias de angústia. E mais do que resposta, ele promete presença. Estarei com ele na angústia. Não é livramento distante, é companhia presente. Deus não é um observador frio que assiste de longe. Ele é Emanuel, Deus conosco, aquele que entra na fornalha, aquele que caminha sobre as águas, aquele que desce a cova dos leões, aquele que segura a mão no vale da sombra da morte. Ele não promete ausência de angústia, mas promete presença na angústia. E essa presença muda tudo, porque o coração que poderia desfalecer encontra força, a mente que poderia se perder encontra paz, a alma que poderia se desesperar encontra descanso. E ele continua: dela o retirarei e o glorificarei. Não apenas companhia na angústia, mas saída dela. Não apenas presença no meio da dor, mas vitória sobre a dor. Deus não apenas sustenta, Ele transforma, Ele muda cenários, Ele reverte situações, Ele escreve novos finais. E quando Ele tira alguém da angústia, não é apenas para voltar ao estado anterior, mas é para glorificar, é para elevar, é para mostrar que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o texto ainda promete longura de dias. Isso não é apenas quantidade, é qualidade. É vida plena, é vida cheia de propósito, é vida que não se mede apenas em anos, mas em sentido. E por fim, a promessa máxima: lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a maior vitória, porque tudo o mais é temporário, mas a salvação é eterna. O Senhor não apenas livra nesta vida, Ele garante a vida eterna. Por isso, quando acordamos e lembramos dessas palavras, o coração não pode começar o dia da mesma forma. Não é mais apenas mais um amanhecer, é o amanhecer selado pela promessa de um Deus que honra, responde, salva e garante vitória. Isso significa que mesmo que o dia traga desafios, já começamos com a vitória declarada. A luta pode ser dura, mas a vitória já está assegurada. A batalha pode ser longa, mas o resultado já foi escrito. Nenhum mal prevalecerá, porque o Senhor já declarou o fim desde o começo. E diante dessa certeza, a resposta não pode ser outra senão levantar uma oração de confiança. Não uma oração de medo, não uma oração de dúvida, mas uma oração que declara em voz alta aquilo que já foi estabelecido por Deus. Altíssimo Deus, Senhor da minha vida, eu te louvo porque tua palavra é verdadeira e tua promessa é firme. Hoje, eu acordo lembrando que aqueles que te amam, aqueles que te buscam, aqueles que invocam o teu nome, são honrados, respondidos e salvos. Obrigado, porque não dependo da força dos meus braços, mas da fidelidade da tua voz. Obrigado porque, ainda que eu passe por angústias, eu não estarei só, porque o Senhor mesmo estará comigo. Obrigado, porque o Senhor não apenas me sustenta, mas me tira do vale, me coloca em lugar alto e me glorifica diante dos meus inimigos. Obrigado, porque já declaraste vitória sobre a minha vida e nenhum mal prevalecerá. Por isso, neste início de dia, eu entrego cada instante em tuas mãos, cada decisão, cada passo, cada pensamento, e declaro que minha vida está firmada na tua promessa. Que o teu nome seja engrandecido em tudo o que eu fizer, e que a tua salvação seja sempre a minha maior alegria, em nome de Jesus. Amém. Gratidão profunda a você que ficou comigo até aqui, porque eu sei que a sua fé é viva e que o seu coração deseja buscar mais de Deus a cada manhã.
Eu quero agradecer de todo o meu coração pela sua companhia nesse tempo e dizer que cada palavra compartilhada aqui não foi apenas reflexão, mas foi alimento para a alma, foi um sopro de esperança para o seu dia. Se esta mensagem falou com você, se o Salmo 91 trouxe paz, confiança e renovação para o seu coração, então não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir que Deus honra, responde e salva. Pode ser o consolo que falta, a resposta que alguém orou para receber, ou a força que sustentará um coração cansado. E não vá embora ainda, porque aqui na tela já está aparecendo um próximo vídeo preparado especialmente para você continuar recebendo direção e força da palavra de Deus. Clica e segue comigo, porque a sua fé vai crescer ainda mais.